Bom, vamos dar continuidade nesses exercícios que faltam. Então, começamos por este aqui. Ele diz o seguinte: você precisa determinar a força F1, a menor força F1 possível, para que a soma de F1, F2 e F3 resulte em uma força vertical. E após isso, determinar o ângulo que F1 faz com a vertical. Então, a primeira coisa a se fazer é somar F2 com F3, né? Visto que são as primeiras que nós temos valor. Então, F2 está aqui com 45 graus e F3 está aqui com 30. Então nós temos isso. E aí a resultante desses dois vai ser um vetor assim roxo. Não temos garantia, né, que essa soma ela é uma vertical, tá? Então aqui eu tenho 200 libras em F2, em F3 eu tenho 100 libras. Em relação aos ângulos, nós temos que F2 faz 45 graus com horizontal e aqui também a gente tem um F3 que vai fazer 30 graus com a horizontal. Então, se aqui embaixo é 45, aqui é 45 também. Então, nós temos um ângulo determinado. Esse aqui e esse aqui nós não sabemos quais são, tá? E a princípio, pelo menos, eu não estou vendo essa possibilidade. Então, temos dois lados e um ângulo. Para determinar essa primeira força resultante aqui, que eu vou chamar de FR1, usamos a lei dos cossenos. Então, 100 ao quadrado mais 200 ao quadrado, menos 100 vezes, ou melhor, menos 2 vezes 100 vezes 200 vezes o cosseno do ângulo, né? 30 mais 45, 75. Então, fazendo essa conta, nós obtemos que FR1 é igual a 199,11 em libras. Ok. Agora, o segundo passo é somar esse FR1 com a força F1 e a partir disso obter uma força vertical. Então vamos observar o seguinte antes disso. É relevante descobrir qual é esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ, porque ele vai ajudar a posicionar o FR1. Então, para descobrir esse ângulo, nós podemos usar a lei dos senos, né? Onde F3 está voltado para o θ e FR1 está voltado para o 75. Então, com isso, nós temos o seguinte: θ é igual ao seno inverso de F3 vezes o seno de 75 dividido pelo FR1, ok? Então, passei 75 para cá, FR1 para cá, seno de θ para cá. Depois tirei o seno inverso dos dois lados e fiquei com isso daqui. Então, fazendo essa conta, nós obtemos que θ é aproximadamente 29, né? Vai ser 29,02, então 29.
e 29 graus. Então, a partir disso, nós sabemos que o ângulo maior, que eu vou fazer aqui de laranja, ó, esse ângulo aqui, ele é θ, que é 29, mais 45. Então, isso dá 74. Então, FR1 faz 74 graus com a horizontal, né? Isso aqui é 74 graus. Bom, a partir disso a gente pode redesenhar FR1 fazendo 74 graus com a horizontal. Como eu fiz ele roxo, vou manter a cor. Depois a gente tem o F, né? Um F1 qualquer, tá? Eu vou fazer numa direção aleatória aqui, que não necessariamente é aquela na qual nós vamos encontrar a resposta. E aqui a força resultante eu vou colocar verde, fica mais visual. Então temos aqui FR1, o F1 que nós não sabemos nem a intensidade nem o ângulo, e a força resultante que é vertical, vou colocar FV. F1 tem um ângulo alfa aqui associado, que vou fazer aqui fora, ele tem um ângulo alfa, né, que é o ângulo do desenho. Ou melhor, não é esse. Ele tem aqui fora. Então aqui fora ele tem um ângulo alfa, que é o ângulo que nós queremos descobrir. Independente disso, né? Nós não sabemos essa força F1. Nós sabemos que aqui existe um ângulo de 74 graus. Como a soma é uma resultante vertical, então nós sabemos qual é o ângulo interno, que é 90 menos 74, né, que vai dar 16. Então esse ângulo pequenininho aqui é 16. Esse outro que nós não sabemos, e esses dois associados aqui nós também não sabemos. Mas o que nós podemos fazer nessa soma? Como nós queremos descobrir F1 e nós sabemos FR1 e um ângulo, então a gente pode tentar usar, ou melhor, nós precisamos usar necessariamente o F1, onde o F1 está voltado para o seno de 16, e a outra possibilidade seria usar o FR1, já que nós sabemos o valor dele. Embora nós não sabemos o ângulo para o qual ele está voltado, que eu vou colocar aqui de roxo, tá? Então esse ângulo ali, vou chamar ele de beta. Então, um seno de beta. Observem que esse ângulo é exatamente um dos ângulos com os quais a força F1 vai se relacionar com a força F vertical, que é a geral, né, a resultante. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente quer descobrir F1, vamos isolar F1. Então, eu tenho FR1 vezes o seno de 16 dividido pelo seno de beta. Observem que o único valor desse lado direito que a gente não conhece é o beta. Não é o FR1, nós já conseguimos esse valor aqui em algum lugar. Aqui. Então, o beta a gente não sabe. Mas aí, lembrem-se do texto. Determine a menor força F1. Então, de novo, é aquela situação que a gente já viu em outros momentos. Quem já prestou atenção já viu que a resposta está aqui do lado de forma geométrica, né?
Mas vamos fazer a forma analítica primeiro. Essa daqui do lado é a resposta do livro. E eu estou mostrando para vocês uma outra forma de pensar. A gente já fez isso em algum momento, mas eu retorno, né? Seno de 0, seno de 45 e seno de 90. Eu estou pegando 3 valores, tá? Mas a gente poderia pegar mais, ó. Vamos pegar o seno de 60 também. E o seno de 90. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 90 é 1. Para ficar mais específico, raiz de 3 dividido por 2 é 0,86. E a raiz de 2 é 0,7. Então 0,7 e 0,86. O que a gente vê aqui? Se o seno de 0, ou melhor, se o ângulo for 0, seno 0 é 0. Então isso aqui não é ok. Não posso dividir por 0. Seno de 45 pode, só que vai aumentar o valor de F1, porque eu vou dividir por um número fracionário que vai aumentar essa multiplicação. O seno de 60 é a mesma coisa. E o seno de 1 não altera nada, vai manter só o valor de FR1 vezes seno de 16. Então essa é a minha resposta, né? 90. Isso quer dizer que esse vetor não é inclinado, ele está aqui, né? Ele é horizontal, faz um ângulo de 90 graus com F1. Porque o ângulo que a gente está avaliando é esse beta aqui, ó. Então beta está aqui. Se ele é 90, esse F1 cai, né? Dá até para fazer isso aqui, ó. Então, ó, F1 cai para cá. Aí vira 90. Eu vou deixar aqui em cima porque na hora que for exportar para vocês, vai ficar estranho se eu tirar. Bom, então achamos o ângulo, né? O ângulo θ aqui, um deles, né? No caso, esse θ é 90. O valor da força, agora é só multiplicar, né? FR1 é 199,11 vezes seno de 16 e vai dar 54,88. Então, não tem espaço para fazer isso, eu vou colocar só o valor, tá? 54,88. Eu falei θ, mas eu tinha escrito beta, né? Então, beta. Então, considerando, ó, que esse beta é 90 graus. Em libras, né? Que tá. Então, a partir disso, que nos falta determinar aqui é qual é o ângulo alfa, né? Porque na verdade a pergunta é essa: quem é alfa? Então, se esse vetor ele é horizontal, alfa é 90 também, porque é a única opção que sobrou, né? E aí, olhando agora a solução geométrica que o livro traz, ele soma o F3 com o F2 e traça uma vertical. Lembrando que o F1, né, a soma de F1, 2 e 3 precisa dar um vetor vertical. Então, qual é o menor vetor F1 aqui? É o que é horizontal. Então, ele faz um ângulo de 90 graus com a vertical. Então, chegamos na mesma resposta. A diferença é que o que eu estou fazendo envolve cálculo. O que ele está mostrando não envolve nenhum cálculo. Então, é muito mais fácil. Olha a quantidade de coisa que eu escrevi, desenho, né, diagrama, ângulos. Só que, se você faz isso, não necessariamente você faz isso aqui. Se você faz o que eu fiz, você faz o que ele fez. Então é esse que é o meu objetivo, de mostrar para vocês a forma mais formal. Vamos colocar assim, forma mais formal. Ok? Então vamos seguindo. Agora nós temos esse daqui. Então o que a gente tem aqui agora? Um barco, né, uma canoa, e sobre ela incide aí uma força, né, que é uma força de vento,
e essa força tem 40 libras, né? Em relação ao eixo que atravessa a canoa, que é esse eixo A, né, que está aqui, ó, um eixo A. Então esse vento ele aplica uma força de 40 libras em um ângulo de 20 graus. Só que essa força, ela possui componentes, né? Ela possui uma componente vertical e uma componente horizontal. Então a pergunta que ele faz aqui é: determine a componente do vento paralela e perpendicular a, a essa... eu esqueci o nome disso. Mas enfim, perpendicular, né, no caso aqui, e paralela, que é a direção da linha A. Então é isso que a gente precisa fazer. Ok. Se você... não, aqui eu cortei, mas se vocês olharem no livro, ele considera esse exercício como difícil, mas eu não consegui visualizar essa dificuldade. Eu acho extremamente simples. Vocês podem até perceber que a gente vai resolver ele em 2 linhas só. Eu vou fazer o desenho, mas vai ser assim mais para vocês perceberem mesmo. Eu vou copiar essa figura para a gente usar a própria figura. Então, ó, vou aumentar ela. Vamos observar o seguinte. Eu tenho ali a força de 40. Então eu quero uma força agora que seja paralela à direção A. E uma outra que seja perpendicular a essa direção A. Então nós temos essas 2 forças aqui. E eu vou chamar o seguinte. Essa daqui eu vou chamar de F perpendicular e essa eu vou chamar de F paralela. Observem que a gente tem um triângulo muito simples, né? Eu vou desenhar ele aqui também, de acordo com o que está ali. Ele vai ser mais ou menos isso. Aqui eu não estou levando em conta a escala, tá? Eu só estou fazendo um desenho. Então o ângulo não é o ângulo real. Então aqui eu tenho, ó, uma perpendicular, uma paralela e a força. Se eu tivesse mais um valor, eu resolvia por Pitágoras, mas não tenho. Ok. Esse ângulo é 20 graus. Então, ó, para F perpendicular, eu tenho o F seno de θ. Então isso aqui é 40 vezes seno de 20. Para o F paralelo, eu tenho o F cosseno de θ. Então eu tenho 40 vezes o cosseno de 20. E acabou. Então seno vai dar 13,7 libra força. E cosseno vai dar 37,6 libra força. Então assim, ele não é difícil. Ele é extremamente simples. Mas se vocês olharem o livro de vocês, né, na nossa versão em português, qual vai ser a diferença? A força associada não é mais 40 libras, né? Então a força passa a ser 180, se eu não me engano, é quilonewtons. Não, é 180 newtons. Então a força é 180 newtons. Aí o que muda? Muda os valores, né? Então agora eu tenho um F perpendicular, que é 180 vezes seno de 20. E o F paralelo, que é 180 vezes o cosseno de 20. Então os valores mudam, né? Eu tenho agora 169,1 newtons e 61,56 newtons. Mas o que eu quero fazer, na verdade, aqui
como ele é um exercício muito fácil, na verdade eu quero trazer uma outra coisa para vocês pensarem. No livro aqui original, né, a versão original está em libras. Na nossa versão está em newtons, porque é a unidade do sistema internacional, né? O newton vai ter as suas unidades internas, né, quilo, metro sobre segundo quadrado, como unidades do sistema internacional. Então, esse é o mais ideal. E aí a gente vai pensar o seguinte: vamos transformar de um para o outro. Então, pensem o seguinte: para transformar de newton para libra, talvez é mais ideal transformar de newton para quilograma-força, né? E aí vocês devem mais ou menos se lembrar que 10 newtons equivalem a 1 quilograma-força. Então, 169,1 newtons, onde 10 newtons equivale a 1 quilograma-força. Então, basicamente, eu vou dividir por 10. E aí eu vou obter, então, 16,91 quilograma-força. Agora, eu preciso pensar nessa relação para libra. Então, para transformar em libra agora. Então, quilograma-força para libra, libra-força, né? Eu vou ter a seguinte relação. 1 libra é igual a 0,45, eu vou ser bem específico, tá? 45359 quilos. É lógico que se você lembrar de 45 já está bom. Então, 1 libra é menos que meio quilo. Basicamente essa é a ideia. Então agora eu consigo fazer a transformação de quilograma-força para libra, né? No caso, libra-força, porque pensa o seguinte: o quilograma-força, embora seja usado como unidade de força, ele quer dizer a quantidade de massa que corresponde a tal força. Então, 16,91 kg-força querem dizer 16 quilos. Então, são 16,91 quilos que correspondem a essa força, né? Em newtons corresponderia a 169. Bom, então, utilizando agora essa relação, eu vou pegar o quilograma-força aqui. Vou colocar aqui embaixo. Então, eu tenho 16,91 quilograma-força e eu vou multiplicar pela relação. 1 libra, porque é o que eu quero transformar, né? No caso vai ser a libra-força, mas em questão numérica não varia. Dividido por 0,45359 kg. Então eu posso transformar ou utilizar uma relação de quilograma-força e libra-força, e para isso essas duas se simplificam, não é? E aí, fazendo essa divisão, 16,91 por 0,45359, eu vou obter 37,6 libra-força. Não preciso nem subir, né? Então, se a gente olhar aqui, eu tenho 37,6 libra-força da componente paralela. E se eu olhar aqui, na verdade, eu acho que isso está trocado. Então, vamos conferir. 180 vezes 120 vai dar 61,56. Não, eu troquei aqui. 61,56 está aqui. Provavelmente o outro vai ser exatamente 169,1. Então, observem agora sim, né? A componente paralela em libra é 37,6. A componente paralela em newton é 169,1. Então, observe que quando eu transformei esse 169,1, eu obtive 37,6. Então, percebem que corresponde diretamente, sem problema nenhum, né? Então, isso quer dizer que, primeiro, que a conversão está correta. E segundo, que no livro eles fizeram conversões de unidades para adaptar para o sistema internacional,
né, do qual, inclusive, eles não deveriam ter fugido, mas enfim, aí é outra história. Bom, vamos para o último. Vocês devem perceber que, de um modo geral, esses aqui eles têm dificuldades diferentes, né? Mas este aqui, sim, é o mais difícil. Na verdade, ele é praticamente o único exercício difícil desse capítulo. Ou melhor, desse subcapítulo. Então ele diz o seguinte, ó, repita a parte B do exemplo 2.5 e você vai usar métodos de cálculo, né, de otimização, e vai redesenhar o polígono de forças, reescrevendo a tal equação 1, mas como a gente não tem ela aqui, a gente vai refazer tudo, né? E com ângulo de 45 graus substituído por beta. Então, quer dizer, esse ângulo é indefinido. Na verdade, ele está aqui desenhado, né? Esse aqui era o ângulo de 45, ele está como beta agora. Então, a gente não sabe qual é esse ângulo. Aí, rearranje essa equação para obter uma expressão da força OC' em função de beta. E, a partir disso, determine o valor de beta fazendo uma derivada, né, da força em relação ao ângulo. Então, basicamente, aí depois ele fala para usar uns programinhas para você fazer a solução, porque vocês vão ver que a gente não vai conseguir essa solução assim de forma direta, tá? Então, dessa vez eu já sequestrei aqui a imagem do livro mesmo, para a gente não precisar desenhar esses polígonos, porque já estava ali. Então, observem o seguinte. Quando nós fizemos da última vez, eu vou até voltar, a gente pode comparar. Cadê esse aqui? Ele tinha dado a parte A, né, onde era para a gente calcular a força necessária agora, né, para que tenha 1.800 newtons aqui, considerando 2 caminhões puxando esse trator. E aí um deles fazia 45 graus, o outro fazia 30. Mas na parte B, ele estava querendo saber onde esse caminhão deveria estar numa posição C' qualquer, né? Não tem aqui o desenho, mas a gente fez aqui, né? Uma posição C' qualquer, de modo que fosse possível agora determinar qual seria essa melhor posição, né? Considerando que não existiria ainda uma força perpendicular a essa direção OB. Então, basicamente, era isso que estava sendo falado ali. Aí agora ele pede para a gente fazer a mesma coisa, só que eu já não sei mais esse ângulo beta, que na verdade a gente não sabia quando a gente fez lá no outro. Só que ele deu uma solução geométrica, eu dei uma solução algébrica. E agora ele pede outra solução. Ele quer que você resolva isso e descubra qual é esse ângulo usando derivadas. Então, o que nós temos aqui? Esse FOB, né, ele é, na verdade, a força paralela. E agora, vamos usar ele em libras mesmo, tá? Então, ele equivale a 400 libras. A partir disso, observem que eu tenho um lado e eu tenho um ângulo. E são as únicas informações. Então, vamos usá-las, né? Na verdade, a gente quer obter o quê? Uma força FOC', né? A gente quer obter tanto a força quanto o ângulo. Então, para isso, vamos usar essas relações. 400 libras está voltada para o ângulo beta. E a força FOC' está voltada para o ângulo de 30. Então, reorganizando isso aqui em função de FOC', nós temos 400 vezes o seno de 30 dividido pelo seno de beta. E aí, o que ele pede para fazer aqui é obter uma expressão que vai nos dar essa força quando você derivar e igualar a zero. Então, derivar em função do ângulo e igualar isso a zero. Então, a gente vai fazer isso. Quando eu derivar, então,
FOC' em relação a beta, isso precisa ser zero. Então, zero vai ser igual a derivada, né, de 400 vezes seno de... Eu vou mudar isso aqui, tá? Já de uma vez. Seno de 30 é meio. Meio vezes 400 é 200. Então, vamos já eliminar uma parte. Aí já fica mais limpo. Então, obtemos isso. 200 é uma constante. Então, o que a gente vai calcular é o seguinte. 200 vezes a derivada do seno de beta menos 1. Eu estou subindo o seno de beta, né? Porque provavelmente, quando você já olhou o seno de beta embaixo, talvez você não pensou muito bem o que fazer. Então, agora, olhando o seno de beta em cima, talvez fique mais evidente. Então, fazendo essa derivada, a gente vai usar a regra da cadeia, né? Derivada da função externa aplicada na função interna vezes a derivada da função interna. Então, pegando só isso agora, quem é a função externa? É um x elevado a menos 1. Então, x elevado a menos 1, eu desço menos 1 e subtraio 1. Então, isso dá menos seno de beta elevado a menos 2. Tá? E a derivada da função de dentro é a seno. A derivada de seno é cosseno. Então, essa é a derivada. Agora, aplicando isso aqui, né, no 200, nós temos 200 negativo vezes o seno de beta elevado a menos 2, quer dizer, isso aqui vai ser dividido, né, por seno de beta, seno quadrado de beta, e vezes o cosseno de beta, e isso tudo é igual a zero. Então, observem o seguinte, eu vou tirar o seno quadrado, porque eu vou passar multiplicando, vai dar zero, e eu vou tirar o sinal negativo, porque é a mesma coisa, vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, também posso tirar o 200, eu posso tirar tudo, na verdade, e deixar só o cosseno. Mas nessa análise, o que é o relevante aqui? Eu vou analisar o seguinte, a única coisa que me leva a zero aqui é o cosseno de beta. O cosseno de beta zero. Quando o cosseno de beta vai ser zero? Necessariamente quando beta for 90 graus. Cosseno de 90 é zero. A partir disso, o que nós descobrimos? Qual é o ângulo beta. Então, esse ângulo beta aqui é 90. Então, isso nos leva a reescrever essa equação aqui, pontuada de vermelho, mais especificamente a parte de FOC', né? Então, FOC' vai ser igual a 400 vezes o seno de 30 dividido pelo seno de beta, onde beta é 90. Seno de 90 é 1, seno de 30 é meio, e meio vezes 400 é 200 libra-força. Então, essa é a resposta que nós estávamos procurando. Se a gente voltar lá em cima, vamos ver o que a gente achou. Na verdade, a gente tinha achado em newtons, né? Então, a única forma de comparar agora é se a gente fizer a transformação do mesmo jeito que a gente fez ali em cima, né? Usando essas relações. Vamos fazer isso então. 200 libras força, a gente precisa transformar primeiro em quilograma-força. Então, eu vou multiplicar pela relação onde 0,45359
Quilograma-força é igual a 1 libra-força. Então, fazendo essa conta, 45359, eu vou obter aqui 90,718 quilograma-força. Bom, então simplifiquei isso e isso, né? Agora, esse 90,718 quilograma-força, eu preciso transformar em newtons. Então, 10 newtons equivale a 1 quilograma-força. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter aqui aproximadamente 907,18 newtons. Vamos voltar lá em cima. Então, essa é a força FOC'. Então, voltando aqui, ó, a força FOC que a gente obteve foi essa, 900. Então, 900, 907, né? Aí é uma questão de aproximação, né? De uso de casa decimal. Ó, se eu usasse 0,45 daria 90, aí vezes 10 daria 900. Então, quer dizer, se eu usasse um pouquinho menos de casa decimal aqui, só o 0,45 daria 900 também. Então, tá tudo de acordo, né? A gente também pode calcular agora qual é a força FOA, né? Visto que a gente calculou a força FOC, então FOA está voltado para esse ângulo aqui. A gente já sabe que beta é 90, então 90 mais 30 vai dar 120. Então, o ângulo que eu tenho ali é 60. Então, a partir disso, eu tenho FOA voltado para o seno de 60, que é igual ao F paralelo voltado para o seno de 90. F paralelo é 400. Então, nós temos que FOA é o 400 do F paralelo vezes o seno de 60, porque o seno de 90 é 1, né? Então, FOA vai ser 400 vezes seno de 60, que vai dar 346,41 libra-força. E aí, mesmo processo, né? Multiplica por 0,45, depois multiplica por 10 e vai dar 1558,8. Em newtons. Nós subirmos de novo aqui 1559. Então, vê que com a aproximação, né, 0,45, a gente chega mais próximo. Bom, então esses foram os exercícios do capítulo 2.1. Vocês podem ver que esses foram um pouquinho mais difíceis agora, né? Até por causa do tempo que eu demorei para resolver eles. E foram só 3. Bom, estudem, né? Depois eu vou mandar esse material, sem dúvida, para vocês. E refaçam os exercícios. Eu escolhi alguns. Eu acho que esse aqui, ó, não está no livro de vocês. Ele só está na versão em inglês. E agora façam os outros exercícios do livro. Eu escolhi os mais difíceis e alguns médios, né? Embora esse é um capítulo fácil. Então, na próxima aula nós começamos coordenadas cartesianas.